Essa palestra ela está sendo organizada pela Escola de Governo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em parceria com o SEBRAE. Nós estamos aqui no chat com a lista de presença online, então, para quem quiser receber o certificado, por favor, assinar a lista online. Antes de irmos para a nossa apresentação, eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Acácio Miranda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los pela presença. É extremamente gratificante nós fazermos mais um evento em parceria com o SEBRAE e contarmos com uma maciça participação de representantes das 7 prefeituras. Gostaria também de agradecer, em nome do Rodrigo Mancini e do Paulo Sereda, essa nova participação com o SEBRAE. Nós sabemos da importância de todo o esforço que o SEBRAE tem feito para o desenvolvimento não só do Grande ABC, mas o desenvolvimento de todos aqueles que direta ou indiretamente dependem do desenvolvimento do Grande ABC. Então, Sereda, meu amigo, mais uma vez, muito obrigada. Mancini, mais uma vez, muito obrigado. E agradecer também a professora Cíntia, que disponibilizou uma parte do seu horário. Tenho certeza que ela tem uma agenda bastante atribulada, mas ela, de muito bom grado, se disponibilizou a contribuir com o desenvolvimento aqui dos funcionários das 7 prefeituras do Grande ABC. Então, muito obrigado. Tenho plena convicção que todos terão uma manhã bastante animada e bastante construtiva. Um grande abraço. Obrigada, secretária Cássia. Agora nós gostaríamos de passar a palavra para o Sereda, o gerente regional do SEBRAE aqui do ABC. Seja bem-vindo. Senhoras e senhores, bom dia. Lívia, obrigado pelo bem-vindo. Acácio, gratidão enorme nossa aqui do SEBRAE pela parceria intensa que nós estamos com o consórcio. Agora, consórcio empreendedor, na sequência, eu, Acácio e Mancini, vamos para Mauá, falar com o prefeito, uma cruzada agora, né, Acácio? Uma cruzada de políticas públicas, e isso é muito bacana. A aproximação, densidade, as ações estão ganhando cada vez mais volume, não só volume de cheio de ar, mas volume e densidade, porque tem conteúdo, escola de governo e outros projetos que o consórcio tem, no qual nós temos a honra de fazer parte, e ganhando velocidade também, porque nós precisamos de muita velocidade aqui na nossa região, no ABC, como no Brasil todo, para a gente poder rebater, ressurgir aí das cinzas, talvez, de tanta crise, tanta notícia ruim, mas crescer novamente, trazer de novo a importância e o protagonismo que a região do ABC merece ter. E são ações como essa que promovem isso, porque compra pública significa você deixar o recurso no município, você multiplicar esse recurso com as empresas. Então, que ideia maravilhosa da Escola de Governo aqui do consórcio, que maravilha ver tanta gente boa participando disso, que eu tenho certeza que a gente vai implementar e beneficiar um número maior de micro e pequenas empresas. Cíntia, obrigado por topar o desafio. Tenho que agradecer aqui a Cíntia, que é nossa gestora de negócio do escritório. Vários de vocês conhecem ela já, política pública, se mantém atualizado no assunto, topou aqui, encaixou mais uma demanda aqui no tempo dela, então obrigado. E aí, que seja uma manhã muito proveitosa para todo mundo. Sucesso para todos, mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, a Cássio, Lívia, equipe do consórcio intermunicipal. Muito obrigada, Sereda. Antes de passar para a apresentação, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Cíntia. A Cíntia Bertão, ela é advogada com atuação em Direito do Trabalho e Direito Empresarial. Ela é especialista lato sensu em Direito e Processo do Trabalho pela PUC e Direito Empresarial pela FGV. Ela atuou no contencioso trabalhista no Banco do Bradesco por 5 anos e na área consultiva e contenciosa da Fundação CESP por 2 anos. E desde 2011 ela está no SEBRAE na consultoria jurídica, com atuação nas áreas trabalhistas e empresarial. Esse encontro ele teve uma demanda muito forte dos gestores, né, porque nós estamos com a nova lei e isso traz diversas responsabilidades para quem trabalha no serviço público e para quem contrata também com o serviço público. Então, a gente entende que esse é um primeiro encontro de extrema importância, ele vai ficar gravado, a gente vai ter a certificação. E antes de ir para a apresentação, eu gostaria de destacar a Escola de Governo do Consórcio. Se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar o site aqui, porque nós temos diversos cursos abertos de capacitação para os gestores também. Cíntia, seja bem-vinda mais uma vez e obrigada.
Eu que agradeço, bom dia a todos. Agradeço ao consórcio a oportunidade de poder trocar um pouquinho de ideia com esses colegas, muitos rostos que eu já conheço aqui na live, muito feliz por reencontrá-los. Outros que eu ainda não conheço, espero em oportunidade próxima conhecer todos, e que a gente possa, durante essa próxima hora, realmente trocar experiência. Essa nova lei de licitação, né, promulgada agora no dia 1º de abril, o pessoal brinca, não é mentira, finalmente ela saiu do papel, né, ela trouxe bastante novidade. É claro que a intenção não é em uma hora conseguir esgotar todas as novidades e debater cada um desses assuntos da maneira que nós precisamos debater, mas sim já deixar ali uma pitada, né, do tempero para que a gente possa realmente organizar novos encontros, para que a gente possa se aprofundar nesse assunto e para que a gente possa debater esse assunto aqui na região. Em especial porque o Sebrae, ele tem, ao longo dos últimos anos, trabalhado muito essa questão, em especial em função da compra pública voltada aos pequenos negócios. Tive a oportunidade de visitar várias secretarias ao longo dos últimos 10 anos para conversar a respeito da compra dos pequenos. É claro que hoje a nossa intenção não é detalhar esse assunto e sim falar das mudanças trazidas pela nova lei de licitação, mas um assunto puxa o outro. Né, como bem dito pelo Sereda, a gente sabe da importância de manter o recurso no município, em especial se a gente consegue fazer isso com os pequenos negócios, porque gera riqueza para a nossa cidade, porque gera mais trabalho, né, mais emprego, mais carteira de trabalho assinada, e todo mundo ganha com tudo isso. Né? E antes de começar a falar aqui com vocês, eu só preciso ver onde que eu consigo fazer aqui a apresentação. Eu tenho que apresentar agora, né? Aqui que eu anexo a nossa apresentação. Isso, apresentar agora. Ok. A tela inteira vai ficar só a tela para você, e você não vê os participantes. Perfeito. Eu não consigo baixar a apresentação aqui no Meet, eu preciso compartilhar a tela, é isso? Isso. Ah, então tá bem. Então eu vou fazer compartilhar tela depois. Então eu vou fazer dessa maneira. Eu vou compartilhar a tela inteira e aí a Lívia me dá um suporte, Lívia. Eventualmente, se alguém colocar alguma pergunta no chat, se alguém fizer alguma interação, você vai me ajudando. Ou os próprios participantes, acredito que os participantes também tenham voz para poder interagir, abrindo o microfone, e aí vocês me ajudam, porque na tela inteira eu não vou conseguir vê-los aqui na apresentação principal. Para a gente conseguir organizar, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, usar esse aplicativo aqui de levantar a mão, instrumento, que aí a gente consegue organizar depois e a gente pode ir fazendo essa rodada de perguntas também. Tá ótimo, então vamos lá. Então deixa eu compartilhar aqui. Vocês me falam se compartilhou a tela com a apresentação. Deixa eu parar, porque eu vi que entrou só a tela principal. Não tá a apresentação. Não, né? Então vamos voltar. Pronto, agora sim. Me falam se tá ok, se tá em tela cheia. Tá a apresentação, mas ela ainda não tá em apresentação de slides. Se você puder colocar na apresentação de slides para ficar inteira. Ok. E agora? Ela ficou em tela cheia, Lívia, ou ainda não? Não, ela está no PowerPoint aberto dentro do programinha. Não sei se você for ali em apresentação de slides. Isso, vou fazer o contrário, então. Deixa eu interromper. E aí, primeiro colocá-la na tela cheia para depois fazer a apresentação. Agora sim, acho que vai dar certo. Pronto, agora vocês me falam se deu certo. Agora sim. Excelente. Tá ótimo, então. Então a gente
Pode iniciar. Antes de iniciar, eu estou na minha casa hoje e a gente vai ter a companhia do Lorenzo, que é o meu filho de 6 anos. Ele está dormindo, vou deixar ele dormir o máximo que ele puder, mas se eventualmente ele aparecer aqui, eu já deixo avisado que é o meu filho também, e eventualmente ele pode vir aqui, me dar um abraço de bom dia, e aí só para vocês não se assustarem. Então, iniciando a nossa apresentação, para quem ainda não conhece o SEBRAE, né, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, nós estamos aqui localizado no centro de Santo André com a sede principal, e temos postos do SEBRAE aqui nas cidades de São Bernardo do Campo, na cidade de Diadema, de São Caetano do Sul. Vamos inaugurar amanhã um posto em Ribeirão Pires. A gente vai inaugurar ainda esse ano o posto de Mauá. Se Deus quiser, a gente também vai ter um posto na cidade de Rio Grande da Serra o ano que vem. Santo André também, se a gente puder, a gente vai trabalhar a possibilidade de ter um posto do SEBRAE nos municípios mais distantes aqui da região central. Então, o SEBRAE, ele tem ali, né, como missão, promover a competitividade e desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional. E o nosso trabalho aqui na região, relacionado a políticas públicas, envolve uma apresentação como esta que nós estamos fazendo hoje, conversando com vocês sobre licitação, mas nós temos em nosso portfólio um leque muito extenso de produtos, né? E aqui para vocês, para gestores municipais, a gente destaca o nosso seminário de compras públicas. É claro que todos os outros produtos podem atender vocês, podem atender um familiar de vocês, um empreendedor da sua família, aquele que já está formalizado, aquele empreendedor que pretende se formalizar. Mas para vocês em especial, para os gestores públicos, a gente tem dentro do nosso hall de trabalhos que são executados com a unidade de políticas públicas, um seminário voltado para compras públicas, onde a gente consegue trabalhar tanto o fornecedor quanto o comprador. No caso de vocês, as prefeituras, os municípios, os compradores. Neste seminário, a gente desenvolve a Lei Complementar 123 de 2006, trabalhando a questão da compra do pequeno, do tratamento favorecido e diferenciado que ele recebeu pelo Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, dentre outros assuntos. Esse material está finalizando a sua revisão, a nossa unidade da sede está terminando de atualizar de acordo com a nova lei de licitação, e em breve a gente deve procurar vocês, gestores municipais, em parceria também com o consórcio, para que vocês possam participar desse seminário, para que vocês possam conhecer um pouco mais do tratamento favorecido e diferenciado que é dispensado aos pequenos negócios, em especial agora em relação às mudanças que ocorreram com a nova lei de licitação. Fiquem sempre de olho nos comunicados, nos e-mails que vocês receberem por parte do consórcio, por parte do SEBRAE, porque no segundo semestre a gente pretende aí fazer uma capacitação com todos os municípios, com as 7 cidades da região, para que todos tenham oportunidade de participar desse seminário. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai, então, falar um pouquinho das mudanças trazidas pela lei de licitação, pela nova lei de licitação. A gente vai buscar fazer um paralelo, um comparativo do que era antes de como ficou. Lembrando que a nossa intenção não é, neste momento, esgotar todo este assunto, a gente nem conseguiria em tão pouco tempo, realmente mais a gente costuma dizer que é uma isca, né? A gente está trazendo uma pitadinha do nosso tempero para que vocês possam ter um pouco do nosso trabalho, e futuramente para que a gente possa realmente se aprofundar nesse assunto e trabalhar esse assunto com workshops, com seminários, com temas que realmente são relevantes para cada um dos municípios, tá bem? Então, hoje a gente vai falar da unificação das normas, quais normas foram unificadas com essa nova lei de licitação, qual é a sua abrangência, quais são as modalidades que ficaram, e aquela modalidade nova que chegou com a nova lei de licitação. Vamos falar do diálogo competitivo, que é essa novidade, né, que a gente tem entre as modalidades, das fases de licitação, o que muda, né, o que aconteceu com as fases de licitação, os critérios de julgamento, a dispensa de licitação por baixo valor, outra mudança significativa em relação aos valores, a questão da inexigibilidade, quem é o agente de contratação e a comissão de contratação. Outras novidades, aí rapidamente a gente fala de alguns destaques, né, porque são muitas,
Então, rapidamente a gente passa por esses destaques, um pouquinho das garantias, é claro, não deixaríamos de falar da micro e da pequena empresa, né? A gente vai falar um pouquinho delas também, e a questão da extinção do contrato. No finalzinho, a gente teve agora no dia 1º de junho alguns vetos que foram derrubados. A gente sabe que a lei ela foi publicada no dia 1º com 26 vetos, e agora, recentemente, no dia 1º de junho, agora tá bem fresquinho, né, esse assunto, 4 vetos foram derrubados, e a gente vai falar um pouquinho deles também, tá bom? E aí, iniciando, falando da unificação das normas, a gente tem que a Lei 866, que a Lei 10.520 e que a Lei 12.462, ou seja, o RDC, a Lei de Pregão e a Lei de Licitação, elas todas serão revogadas e unificadas na Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitação. Fica mantida a Lei 13.303, que trata das empresas de economia mista, entre outras, que não estão hoje abrangidas por essas 3 legislações. Então, ela entra em vigor, essa lei já está valendo desde o dia 1º de abril. Porém, o administrador público, a administração pública, ela tem a opção de escolher entre a Lei 14.133 ou continuar adotando em seu município as outras 3 leis por 2 anos. Então, durante 2 anos, a gente tem aqui a opção de escolher uma ou outra. Não pode a administração pensar parte de uma legislação, parte de outra legislação. Se vocês publicarem um edital utilizando a 14.133, a nova lei de licitações, todos os critérios serão dentro dessa legislação. Não pode utilizar critérios da legislação antiga. Se preferir, durante esses 2 anos, utilizar as leis já existentes, pode. Porém, do início ao fim do processo, deverá seguir a lei antiga. Então, a gente tem uma opção para esse vacatio legis de 2 anos para escolher entre uma e outra, não podendo pensar partes de uma lei e partes de outra lei. Então, o artigo 193 e 194 traz essa unificação das normas e o período, então, dela de vacatio legis e quando que ela entrou em vigor. E aí, se tratando de abrangência, a gente tem que a Lei 14.133, ela vai estar, né, ela está direcionada a todos os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, seja da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, tá? Então, a abrangência dela é para todos os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, em todos os entes federativos, tá? Ela não está abrangida, ela, então, não alcança os interesses das empresas públicas, das sociedades de economia mistas e as suas subsidiárias, que está na Lei 13.303, que não será revogada, que não foi incorporada pela nova Lei de Licitação, tá? Então, é importante a gente saber da sua abrangência, por quê? Porque o RDC, do artigo 1º até o 47A, porque a Lei de Pregão e a Lei 866, ela deixará, então, daqui 2 anos de existir, e aí sim, todos os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional deverá utilizar a Lei 14.133 de 2021, tá? E aí, entrando agora no quadro comparativo entre o que nós tínhamos na Lei 866 e como ficou na Lei 14.133, a gente começa falando das modalidades. A gente tinha na Lei 866 a concorrência, a tomada de preços, convite, concurso, leilão, a Lei de Pregão e o RDC. Na Lei 14.133, a gente permanece com o pregão, a gente permanece com a concorrência, com o concurso, com o leilão, e agora passa a existir o diálogo competitivo. Alguns doutrinadores, né, já falavam da possibilidade de ter um diálogo competitivo, mas a gente não tinha isso formalmente dentro da legislação. E agora sim, é uma necessidade que foi atendida e que foi trazida para a nossa legislação. Já vou falar um pouquinho dele, mas antes é importante saber que convite deixa de existir, tomada de preços deixa de existir, por quê? Porque a gente não tem mais o valor estimado como requisito para a definição dessa modalidade de licitação.
Então, o valor deixa de ser o fator para essa definição, e na nova legislação, a natureza do objeto é quem define a modalidade. Né? Eu até trago um exemplo aqui para vocês que, em se tratando da contratação de um bem ou de um serviço comum, a natureza, ou seja, a modalidade dessa licitação será o pregão. Então, é importante saber que o valor não é mais um fator para a gente definir a modalidade da licitação. Então, uma mudança significativa, porque até então o valor era muito importante para a gente fazer essa definição. E aí cai essa regra, e aí sim a gente passa a olhar para a natureza do objeto, para que a gente possa definir a modalidade, tá bem? E aí, falando do diálogo competitivo, que é uma novidade então trazida, né, novidade não muito novidade, porque essa era uma necessidade de muitos anos, e agora ela formalmente foi trazida para a legislação. A gente pode utilizar o diálogo toda vez que a gente precisar fazer a contratação que envolva inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, impossibilidade de ter as especificações técnicas delas serem definidas com precisão suficiente pela administração. O que significa isso? Imagina a seguinte situação: eu preciso contratar, mas eu não sei exatamente o que eu preciso contratar. Quantas vezes você já teve, né, para aqueles colegas que atuam, ter passado por situação semelhante? Eu preciso fazer a contratação de uma obra que atenda uma necessidade. Eu sei qual é a minha necessidade, eu sei o que eu preciso, porém eu não sei que tipo de obra é a mais adequada para que eu alcance aquela necessidade. Então, o diálogo, ele vem na fase anterior para que eu provoque empresas, para que eu chame especialistas, para que a gente converse a respeito, para que a gente possa definir qual é a melhor solução para a minha necessidade, para que eu não tenha que abrir um edital, para que eu não tenha que passar por um processo sem lá na frente saber se aquilo de fato é o que vai atender a minha necessidade. Então, eu chamo, e aí esse convite feito pela administração pública, ele faz parte de um edital de pré-seleção, onde eu chamo, por exemplo, em se tratando de obra, eu chamo empresas de engenharia, engenheiros renomados, empresas que tenham conhecimento naquela área, para que a gente possa fazer essa discussão. Falar, olha, eu tenho que ter estou tentando aqui imaginar rapidamente um exemplo, eu tenho que ter uma empresa para atender uma necessidade X, eu tenho que ter um laboratório, vamos falar que já que a gente está em época de pandemia, né, eu tenho que ter um laboratório que vai desenvolver tal vacina, que vai desenvolver tal produto, mas eu não sei qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor solução para esse produto, o que esse laboratório precisa ter. Qual é o tipo de segurança que esse laboratório precisa ter? E então esse diálogo ele vem para que essas empresas falem dessas soluções, para que haja essa troca de informação, para que lá na frente eu faça a contratação direcionada, tá? Então a administração ela vai verificar essa necessidade de identificar as alternativas definindo a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos para a concretização da solução já definida e a estrutura jurídica e financeira do contrato, né, jurídica ou financeira. E aí, passando pelas etapas do diálogo competitivo, o que a gente tem na nova lei de licitação? A gente cria esse edital de pré-seleção, onde nós chamamos essas empresas, e aí a gente tem ali um prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse desses participantes, dessas pessoas que vão participar do diálogo. Feito isso, eu vou verificar quem atende aos requisitos objetivos para este diálogo, e aí sim a gente inicia o diálogo entre os licitantes e a administração pública para a escolha da melhor solução, que é o propósito de identificar uma ou mais soluções. Passada essa fase, a gente entra na publicação do próximo edital. São então 2 editais, um primeiro para pré-seleção dessas empresas e o segundo que vai entrar na fase competitiva. Lembrando que o segundo edital permitirá apenas a participação daqueles que participaram da pré-seleção.
Imagine que eu faça o edital agora e apareçam empresas que não conversaram comigo, com a administração antes. Estas empresas não poderão participar. Poderão participar agora da segunda fase, ou seja, da publicação do segundo edital, somente aquelas empresas que vieram para fase de diálogo, tá bem? E aí será feita, então, nesse novo edital, a divulgação das soluções que foram escolhidas, a definição dos critérios de julgamento, e aí terá um prazo de 60 dias para a apresentação das propostas, para que eles apresentem as suas propostas. E aí, sim, feita a apresentação das propostas, parte para a solução que será elaborada para o atendimento dessa necessidade, tá bom? Elaboração e posteriormente até para o julgamento dessas propostas. Então, aqui a gente tem um resumão, né, do diálogo competitivo, da criação dele, né, dessa nova modalidade que foi trazida para a lei de licitação. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar de comissão de contratação, a gente volta a falar aqui do diálogo rapidamente, tá? Então, guarda essa informação, uma informação importante para o diálogo competitivo, que é a comissão de contratação. Passando agora para as fases da licitação, a gente tem lá, então, no artigo 17, quais serão as fases que serão seguidas, né? Então, a gente tem ali a fase preparatória, a fase de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, se for o caso, de julgamento, de habilitação, a fase recursal e de homologação. O que muda na nova lei de licitação? A habilitação, notem que ela está depois do julgamento, ou seja, antes ela vinha, na lei 866, a habilitação estava antes do julgamento, agora ela está após. O que significa dizer que a habilitação, ela vai ser feita primeiro, feita a habilitação, depois vem a fase de julgamento. A lei permite que vocês mantenham a fase anterior, né? A gente tem ainda a possibilidade de manter a fase da maneira como estava na 866. Porém, a administração deverá justificar por que está invertendo, por que não está fazendo primeiro o julgamento e depois a habilitação, tá bem? Então, aqui a gente tem, né, a inversão por ato motivado, porque na nova lei de licitação a regra passa a ser o julgamento antes da habilitação. Excepcionalmente, a gente vai ter a habilitação antes, que pode se encaixar ali até mesmo antes da apresentação das propostas e dos lances, tá? Então, a lei fala exatamente sobre a possibilidade, por ato motivado, de antecipar a habilitação a fase da apresentação das propostas e do julgamento. Então, aqui a gente tem uma mudança também significativa, porque muda ali todo o ritual que a gente tinha dentro da administração em relação às fases de licitação. Continuando, para os critérios de julgamento, como estava na lei 866 e como ficou na lei 14.133, a gente tinha o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Isso na 866. Na lei 14.133, a gente tem o menor preço, maior desconto, né? A gente já falava sobre o maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, para o caso de leilão, e maior retorno econômico. E aí a lei define qual critério poderá ser utilizado, para qual modalidade. Então, aqui tem uma colinha, né, um resuminho, depois esse material ele vai ser divulgado e o pessoal do consórcio, a Lívia, vai encaminhar para vocês. Então, não fiquem preocupados em fazer a anotação, né, de correr com isso, prestem atenção realmente no conteúdo, porque o material vocês devem receber em breve, entre hoje e amanhã. Então, a gente tem que menor preço ou maior desconto, ele é adotado para a concorrência ou para o pregão. Melhor técnica ou conteúdo artístico, ele é utilizado na concorrência ou no concurso. Técnica e preço na concorrência, maior retorno econômico na concorrência e o maior lance no leilão. Então, a lei trouxe a definição de critérios para o julgamento e quais são as modalidades de licitação para a utilização de cada um desses critérios. Na dispensa de licitação por baixo valor, a gente tem que a Lei 866 delimitava 10% do limite da modalidade convite, 33 mil para obras e serviços de engenharia, 17.600 para compras e demais serviços,
e no caso das agências executivas ou dos consórcios públicos, esse limite era em dobro. Com a nova lei, a gente tem uma mudança nesses valores e na forma de fazer a dispensa. Só um minutinho. Bom dia, meu amor. E a forma de fazer essa dispensa. Então, agora a gente tem até R$100.000, haverá a dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores. Então, essa é uma hipótese nova que foi trazida pela Lei 14.133, tá? Então, a gente não tinha essa possibilidade na 866, e agora ela foi trazida para a Lei 14.133, então, valores de até R$100.000, a gente pode fazer ali os serviços de manutenção de veículos automotores, da frota aí da administração pública. E até 50.000 para outros serviços e compras. Então, compras de bens, por exemplo, né? Compra de material de escritório que precisou suprir ali imediatamente, que vai até o valor de 50.000, é possível fazer também com a dispensa de licitação. E aí eu trago para vocês aqui só uma observação em relação à emergência, porque a gente tinha na Lei 866 que os casos de emergência e calamidade pública poderiam fazer a contratação direta no prazo máximo de 180 dias, né? Então, duração de 180 dias do contrato. E esse prazo mudou na nova lei de licitação, ele passa a ser de 1 ano. Então, ao invés de 180 dias, agora a administração terá 1 ano para poder fazer essa contratação para a duração deste contrato. Então, uma mudança também importante com essa nova lei de licitação. Já em relação à inexigibilidade, né, o que a gente tem aqui? A gente tinha na 866 3 hipóteses de inexigibilidade. Questão de fornecedor exclusivo, serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular, e aqui ele usa o nome natureza singular, né? É importante eu chamar a atenção para esse nome, porque muda na nova legislação, com profissionais ou empresas de notória especialização, sendo vedada a inexigibilidade para o serviço de publicidade e divulgação, e artista consagrado. Então, a gente tinha ali 3 hipóteses de inexigibilidade na Lei 866. Com a Lei 14.133, nós temos 2 novidades e uma mudança no texto em relação aos profissionais especializados. Foi mantido o fornecedor exclusivo, onde continua sendo vedada a preferência de marca, e nos serviços técnicos especializados, agora o texto, né, o legislador trouxe a palavra natureza predominantemente intelectual, e não natureza singular, com prestador de notória especialização, mantida a vedação, no caso de serviços de publicidade e de divulgação. Só um minutinho, calma aí, filho. Abaixa um pouco o som que a mamãe está em live, tá, meu anjo? Artista consagrado foi mantido e aí foi trazido o credenciamento. O credenciamento, ele já acontecia em algumas situações, né? Eu me recordo que alguns municípios aqui da nossa região utilizam o credenciamento, não exatamente com esse nome, né? Mas com esta finalidade, para a compra de uniformes, né? Eu credencio, eu tenho ali as empresas que produzem os uniformes e que fazem a venda dos uniformes escolares, e o consumidor, os pais, escolhem em qual das lojas, em qual desses fornecedores vai fazer a compra. E o credenciamento, ele tem exatamente essa finalidade. Ele objetiva credenciar o máximo possível de interessados, sem criar competição entre eles, né? Então, eu, administração pública, preciso de credenciamento para o fornecimento de um determinado item, credencio ali o máximo de empresas, o máximo de fornecedores interessados, e o consumidor final é quem vai escolher em qual desses fornecedores fará a aquisição do seu bem ou do seu serviço, tá? Então, o credenciamento, ele vem agora para Lei 14.133, na questão da inexigibilidade, tá? E a aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e localização se tornem necessárias para a sua escolha, eu estou dizendo, né, aqui que ela volta para a legislação, né? Por quê? Como uma inexigibilidade.
Porque ela já acontece, isso já acontece, mas acontece aqui, no caso de dispensa, né? E a doutrina, a gente sabe que os doutrinadores e a própria jurisprudência trata essa questão não exatamente como uma inexigibilidade, mas sim uma dispensa pela sua própria natureza, pelas próprias condições. E agora o legislador, ao promulgar a nova lei, né, colocou no texto que a aquisição e alocação do imóvel volta a ser uma hipótese de inexigibilidade, né? Então faz todo sentido ser uma hipótese de inexigibilidade e não de dispensa, né? Porque de fato, ali imagine que a prefeitura, ela precise fazer a aquisição de um imóvel que atenda a sua necessidade, pensando mais uma vez em pandemia, né? Pensando que eu preciso construir um posto de saúde. Esse posto de saúde tem relevância que ele seja no centro, num lugar de fácil acesso, onde as pessoas tenham, né, acesso de ônibus, ponto de ônibus, circulação de veículos, que atenda o código de posturas do município, lei de zoneamento, né, não poderia colocar ali um hospital, um posto de saúde numa região de muito barulho, por exemplo, né? E esse imóvel que eu encontrei, ele atende exatamente essa minha necessidade. Então, aqui eu tenho, sim, uma questão de inexigibilidade, porque eu preciso deste imóvel e não pode ser, né, ele em detrimento de outros, né, porque os outros não atendem essa necessidade. Pelo próprio tamanho dele, pelo espaço que eu vou ocupar, pela quantidade de leitos que eu preciso ter naquela unidade, eu preciso deste imóvel. Ele atende a minha necessidade. Então, aí sim, ela é uma questão de inexigibilidade, tá bem? Continuando aqui, falando do agente de contratação, a gente tem agora na lei, né, essa questão, né, trazida e bem enfatizada pela nova lei de licitação sobre o agente de contratação. E nela tem ali todos os critérios de como deve ser feita a contratação, qual é o perfil que esse agente deve ter. Né? Então, a gente tem que, o agente de contratação, ele é aquela pessoa responsável pela condução de toda a licitação até a sua fase de homologação. E que esta pessoa precisa ser né, a formação desse agente, ele precisa ser obrigatoriamente um servidor público efetivo ou um empregado público do quadro permanente. Tá? Então, o agente de contratação, ele vem condicionado, né? Ele deve ser um servidor público efetivo ou então um empregado público do quadro permanente da administração pública. É claro que a gente tem ali ainda outras condições relacionadas aos agentes, por exemplo, no que diz respeito à sua formação, no que diz respeito às capacitações e às qualificações que ele deve receber, inclusive a obrigatoriedade da escola de governo, do próprio Tribunal de Contas, de qualificar este profissional. A lei cita essa necessidade, ela fala que o Tribunal de Contas do Estado, ele tem essa obrigação de qualificá-lo. Né, a formação nas áreas correlatas, por exemplo, em direito, né, tudo isso é mantido em relação ao agente, porém aqui a gente traz essa questão da obrigatoriedade dele ser um servidor público efetivo ou que ele seja um empregado público do quadro permanente. E além do agente de contratação, a lei também delimita a questão da comissão de contratação. Né, a comissão de contratação, ela existe para aquisição de bens ou serviços especiais, né? Então, uma vez que a administração vai fazer a aquisição de bens ou serviços especiais, ela deverá utilizar ali a comissão de contratação. E aí, qual é a composição dessa comissão? Ela precisa de, no mínimo, 3 membros. 3 membros. Aqui, na agente de contratação, ele obrigatoriamente é o servidor público ou empregado público do quadro permanente, que atende aqueles requisitos que eu mencionei em relação à sua formação, em relação aos cursos de qualificação que ele possui. Aqui não, ele pode preferencialmente ser um servidor público efetivo ou empregado do quadro permanente da administração. Então, a comissão, a sua composição é de no mínimo 3 membros, e aqui poderá a administração, na composição da comissão, ter servidor público efetivo ou empregado de quadro permanente, abrindo, então, aqui precedente, por exemplo, para que um comissionado faça parte dessa comissão. Ok, porém, a gente tem que ter um cuidado em relação ao diálogo competitivo, a modalidade de diálogo competitivo.
Lembra que eu comentei que ela volta, que esse assunto voltava na comissão de contratação? Por quê? Porque aqui a lei diz o seguinte, que poderá o agente de contratação ser, né, o agente da contratação, ele vai ser substituído por uma comissão. Pode fazer isso. Então, ao invés de ter um agente de contratação, eu tenho uma comissão para aquisição de bens e serviços. Posso fazer isso? Pode, perfeito. Mas quando eu não posso fazer essa substituição? No diálogo competitivo. No diálogo competitivo, é obrigatório o uso da comissão de contratação. E essa comissão de contratação do diálogo competitivo, diferente das outras modalidades, que pode ou não ter o servidor efetivo ou o empregado de quadro permanente, aqui ela passa a ser obrigatória. Então, voltando, resumindo, o diálogo competitivo, ele terá uma comissão de contratação, e essa comissão de contratação, ela é composta obrigatoriamente por servidor público efetivo ou empregado do quadro permanente. Ou seja, eu não posso, na composição da minha comissão de contratação para o diálogo competitivo, ter, por exemplo, um comissionado, porque a lei exige que a composição seja obrigatoriamente por servidor público efetivo ou empregado de quadro permanente, tá bem? Então, ali o resuminho, né, resumindo o que eu disse, que poderá substituir o agente de contratação por uma comissão, exceto no diálogo, e que no diálogo essa comissão é formada obrigatoriamente por servidor público efetivo ou por empregado permanente do quadro da administração, ok? Empregado do quadro permanente da administração, tá? Então, são informações importantes trazidas pela legislação, pela nova legislação, em relação a essa figura desses agentes. Aí aqui, entrando em outras novidades, né, entrando em alguns destaques que a gente tem lá na legislação, que a gente não vai se aprofundar nesse... inclusive, em falando em se aprofundar, eu esqueci até de mencionar para vocês, os próprios princípios sofreram uma alteração significativa, né? A nova lei, eu não quis trazer aqui, né, até porque é a primeira apresentação que a gente está fazendo, e para poder administrar bem o tempo, eu não quis trazer os 22 princípios, né, a gente tem agora 22 princípios na nova lei de legislação, que não foram trazidos para a nossa apresentação, para não tornar exaustivo, para não ficar falando de cada um deles, mas sim que a gente pretende futuramente trabalhar isso nos nossos seminários e workshops de maneira detalhada com vocês, tá? Então, aqui a gente traz alguns destaques, que a gente não vai conseguir detalhar de maneira adequada para essa palestra, mas que já fica aí na lembrança de vocês, na memória de vocês, para que depois a gente possa futuramente detalhar melhor todos esses assuntos e para que vocês também possam buscar informações relacionadas, tá bem? Então, a gente tem que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, tá? Sem prejuízo da divulgação do detalhamento, dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração de propostas, tá? E nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, tá bom? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de ter um orçamento sigiloso, trazido pela nova lei. Temos ainda que, exclusivamente na contratação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelo encargo trabalhista, se comprovada falha na finalização. Acho que alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Não? Então, falha na finalização do cumprimento das obrigações do contrato. Então, agora isso está expresso na legislação, né? A questão da solidariedade para os encargos previdenciários e da subsidiariedade no caso dos encargos trabalhistas, se demonstrado que a administração falhou na sua fiscalização na obrigação daquele contrato. Isso acontece já, né, no direito do trabalho em relação às empresas privadas. Sempre tinha essa discussão em relação à administração pública. Volta e meia a gente via, né, o pessoal falar a respeito disso, processos, enfim, e a formação da própria jurisprudência. A administração também poderá celebrar contratos com prazo de 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, agora, né, autorizada a prorrogação até o limite de 10 anos. Então, inserido ali na nova lei de licitação essa possibilidade.
A gente tem ainda que o Poder Executivo Federal vai anualmente fazer atualização dos valores pelo IPCA especial, né? A gente finalmente sai daquela velha problemática da não atualização dos valores que nós tínhamos na Lei 866, a gente teve uma atualização, né, que aconteceu recentemente, e demorava anos para atualizar esse serviço, e isso era muito ruim para a administração, porque aqueles valores acabaram se tornando obsoletos. Então, agora, anualmente, será feita a atualização dos valores trazidos e fixados aqui pela Lei 14.133. Criação do Portal Nacional de Compras Públicas, que deverá ser adotado, inclusive, pelos municípios, né? E então, a gente já vinha, né, em outras leis, falando a respeito, não na 866, mas falando da questão do Portal Nacional de Compras Públicas, e agora está ali, né, formalizado no texto legal, na lei, da nova lei de licitação, a necessidade de ter esse portal, um portal único, para centralização de todas essas compras. Que os tribunais de contas devem obrigatoriamente promover a capacitação dos agentes, né? Comentei agora há pouco sobre essa necessidade, essa obrigação. Devem criar, então, ali, né, rotinas para que sejam feitas essas capacitações. Inclusive, eu vi já alguns vídeos, logo que a lei foi alterada, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, depois, se vocês tiverem oportunidade, eles fizeram uma série de lives. Eu não tive oportunidade de assistir essas lives ainda, eu comecei a ver uma e não finalizei, mas várias lives sobre as mudanças da lei, trazendo pontos e aspectos importantes, sob até o próprio olhar do Tribunal de Contas. E aí, se vocês tiverem oportunidade, assistam essas lives. São um pouco extensas, duração de 1 hora e pouquinho, né? Eu acho que a mais extensa que eu vi lá não tem 2 horas, mas vale muito a pena depois vocês darem uma olhada. Eles trazem vários profissionais que atuam na área do direito administrativo, que atuam com licitação, profissionais renomados, para debater esse assunto, tá? Obrigatoriedade de práticas de compliance público, né? Então, a gente tem expresso na lei essa necessidade, que a declaração de idoneidade terá prazo de 3 anos, o mínimo e máximo de 6, tá? Aqui mais uma modificação. E aí, né, a adoção do estudo técnico preliminar pelos municípios também, essa necessidade foi trazida na lei que o município também deverá, né, adotar. Definição de bens de luxo, e aqui, né, essa definição é importante frisar que ela será feita por vocês, pela própria administração, né? É claro que não permitindo exageros, né? A nova lei de licitação, ela diz que é proibida a compra de bens de luxo. Ponto, não pode comprar. Mas o que é um bem de luxo? Né, o que é luxo, para mim, não necessariamente é para o outro, né? Então, essa definição será feita em regimento próprio, né, onde será inserido ali, né, o que é caracterizado ou não um bem de luxo para a sua, né, para a sua administração, né? Então, imagino eu a seguinte situação: a administração pública precisa comprar uma cadeira, né? Um preço mediano para uma cadeira, imagino que seja algo em torno de R$2.000 por uma boa cadeira, né? Agora, em pandemia, a gente procurou muito, por causa do home office, comprar cadeiras, o preço subiu bastante, e eu andei olhando algumas, eu acho que uma boa cadeira custa R$2.000, né? Mas, não uma excelente, mas uma boa cadeira que atenda ali as suas necessidades, né? Que seja confortável, ergonômica, enfim, que atenda todas as normas para a sua utilização. Não justifica a administração comprar uma cadeira que custe R$20.000, R$30.000. Não faz sentido, né? Se uma boa cadeira custa R$2.000, por que ela está comprando uma que custou 40, 50 mil? Então, nessa definição, quando feita ali o regulamento, o regimento, enfim, o instrumento que vai definir aí para vocês o que é um bem de luxo, deve ter, sim, que ser levado em consideração a razoabilidade do produto entre um valor médio e um valor máximo, né? Se eu compro uma caneta, né, a gente sabe que eu não posso escolher marca, então eu não vou colocar que eu quero no meu edital uma Bic, mas eu quero ali a caneta com corpo translúcido, na cor azul, ponta média, a gente já sabe, com furinho no meio, a gente sabe que tá falando ali de uma caneta Bic. Poxa, uma caneta Bic custa R$2, R$3, não sei quanto está custando hoje exatamente.
Por que eu vou comprar uma caneta de R$3.000? Não justifica, né? Ela cumpre o papel, a caneta de R$2, R$3, ela cumpre o papel de uma caneta de R$2, R$3.000. Então, essa razoabilidade, com certeza, será levada em consideração na construção daquele item que vai ou não ser considerado um bem de luxo, tá bem? Possibilidade da adoção de consulta pública, né? A gente tem ali ainda a adoção de matriz de riscos no edital. Então, essa construção feita, inclusive, pelo próprio município, tá? Essa construção da matriz de riscos. O orçamento, voltou aqui, né? Já havia falado anteriormente, poderá ser sigiloso, lembrando que tem que ser justificado, tá? Não simplesmente é sigiloso por ser, não, tem que ter uma justificativa, lembrando que os órgãos de controle externo e externo não fazem parte desse sigilo, eles terão acesso à informação. Adoção de minutas padronizadas sempre que possível, sempre que o objeto permitir, porque isso facilita muito, não só para vocês, para a administração, quanto para o próprio fornecedor, para o próprio, né, usuário, aquele que vai fazer a leitura do edital. Aqui foram algumas novidades, achei que eu tivesse estendido um pouco mais as novidades, mas não, tem outras novidades, né, a própria questão de garantias, enfim, do compliance que eu trouxe aqui, mas que a gente não vai explorar realmente, não hoje, em função do tempo, tá? Garantias para os objetos, né? Então, de acordo com o tipo de objeto, a nova lei de licitação, ela traz lá, eu acho que no artigo 88, 89, a lei, ela tem quase 200 artigos, né? São 194 artigos, se eu não me engano, próximo do 80 e pouquinho, 88, 89, não me lembro exatamente, que a gente tem ali a questão das garantias. Então, o objeto, em se tratando de obras, serviços e fornecimento, a garantia será de até 5%, valor expresso lá no texto da lei. Obras, serviços e fornecimentos de complexidade técnica e riscos envolvidos, até 10%. E obras e serviços de engenharia cujo valor seja superior a 200 milhões, poderá ser exigida, e aí aqui a palavra que nós temos no texto, realmente a palavra poderá, ser exigida uma garantia, né, o seguro garantia de até 30% do valor. Tá? Então, a gente tem ainda lá, né, uma observação, a gente tem na lei que obras e serviços de engenharia tem ali a possibilidade de exigir o seguro e, né, a garantia, e a seguradora deverá assumir a execução dessa obra. Então, tem ali um texto, né, trazido na lei de licitação, essa obrigatoriedade da seguradora assumir a execução da obra e concluir o objeto, no caso de inadimplência do contrato, tá? Então, essa questão da garantia, ela é uma questão importante, relevante, que foi trazida para a nova lei de licitação, numa sistemática diferente a que nós tínhamos até então. Para as micro e pequenas empresas, né, então, vindo aqui para a questão da micro e da pequena empresa, a gente tem ali um texto expresso que traz a possibilidade da ordem cronológica de pagamento para poder contemplar, né, então eu posso alterar a minha ordem cronológica de pagamento para contemplar aqueles que são mais vulneráveis, para contemplar os pequenos, né, então a micro, a pequena, o próprio agricultor familiar, o produtor rural, quando pessoa física, o próprio MEI, o microempreendedor individual, sociedades cooperativas, desde que seja, né, demonstrado um risco da descontinuidade do cumprimento do objeto que foi contratado. Tá? Então, muito importante essa alteração da ordem cronológica para o pequeno, em especial, porque muitas vezes o pequeno ele não tem fluxo de caixa, ele conta com o recebimento daquela prestação de serviço, daquele fornecimento que ele fez para a administração. A gente nota, inclusive, né, muito disso é falado nos nossos seminários, que boa parte dos pequenos que possuem medo de licitar, de ser fornecedor para a administração, possuem, em função disso, do receio de não receber nos prazos. E o não recebimento no prazo para o pequeno, ele é muito, muito ruim, porque o pequeno muitas vezes não tem fluxo de caixa. Ele precisa daquele recebimento mensal para a manutenção da sua atividade. Às vezes acaba acontecendo isso, né? Então, eles preferem não entrar no fornecimento para a administração pública.
E aí a gente tem que deverão ser aplicadas, então a lei traz essa informação, né, a obrigatoriedade da aplicação dos artigos 42 a 49 do Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, da Lei Complementar 123 de 2006, que os artigos, são os artigos que tratam o tratamento favorecido e diferenciado que é dispensado aos pequenos negócios no processo licitatório. Então, serão mantidos todos aqueles tratamentos previstos ali no artigo 42 até 49 da Lei Complementar 123, tá? Então, a lei teve esse cuidado de olhar para o pequeno negócio e ter ali um texto, né, um artigo que trata essa questão. E bom para a administração, aí pensando no outro lado, né, logo que eu comecei a fazer alguns trabalhos de visita nas prefeituras aqui na região, entendendo um pouco mais da compra do pequeno, né, a gente sabe do principal problema da compra do pequeno. E aí o legislador buscou olhar com carinho para essa questão e colocou quando não tem direito de preferência, né? A gente escuta muito dizer, gente, a gente está atendendo aqui, tem um fornecedor que está atendendo a administração que não é pequeno, né? Quantas vezes eu ouvi isso visitando as prefeituras, né? Ele não é pequeno, ou quando era um grande que se dividiu em pequeno, isso não tem como evitar, infelizmente isso ainda vai acontecer, mas o pequeno que não é pequeno, como é que eu tenho aqui um contrato? Vamos pensar nos limites atuais, quando eu fazia essas visitas ainda eram os 3.600.000 o teto da EPP, mas imagina a seguinte situação, uma EPP ganhou uma licitação cujo fornecimento é não de 4.800.000 do bem ou do serviço, é um fornecimento de valor muito maior, 5, 6, 7 milhões, enfim, né, não fazia sentido isso, né, então a lei agora expressamente diz que o direito de preferência não vai ser aplicado quando o valor estimado do item for maior a 4.800.000, para bens e serviços em gerais, e não também é permitido se for maior que 4.800.000 para obras e serviços de engenharia. Então a gente tem agora expresso isso no texto da lei 14.133, e que a ME, que é a microempresa, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte, que tiverem celebrado contratos com a administração pública, cujos valores extrapolem essa receita máxima, que é admitida de 4.800.000, também não vão ter direito à preferência, ok? Ela pode até participar da licitação, mas ela não vai ter os direitos, né, e as garantias trazidas pela Lei Complementar 123 de 2006 em relação ao tratamento favorecido e diferenciado, direito de preferência nesse caso, tá bom? Então, isso é muito importante para a administração, porque era um problema corriqueiro, né, em relação aos pequenos, daqueles que não eram pequenos de fato, ou aqueles que a gente tinha receio de aprovar, né, um pequeno que conseguiu ganhar uma determinada licitação, quando, na verdade, o fornecimento do bem é suspeito. Como que ele vai fornecer o bem se a receita bruta dele anual é menor, né, do que aquilo que ele vai fornecer? E aí, aqui em relação à extinção do contrato, né, a gente teve uma mudança, né, só um cuidado, um pequeno cuidado em relação a esse período, que a administração que fizer o atraso por 2 meses, ou seja, não são mais 90 dias, são 60 dias, contado da emissão da nota fiscal, né, ela poderá ter ali, sofrer a rescisão por iniciativa do fornecedor, tá? Então, lá na 866, a gente tinha um prazo de 90 dias, e aqui essa rescisão pode acontecer até 60 dias. Então, mudou para 60 dias após a emissão da nota fiscal. A gente vai caminhando para o fim. Calma aí que a gente já vai finalizar agora. Só vou falar rapidamente para a questão dos vetos que foram derrubados agora no dia 1º de junho, tá? E explicar um pouquinho a importância deles, né? O que eles trouxeram, né, agora para o texto. Eu vou falar, a lei nem acabou de ser sancionada, né, acabou de ser promulgada dia 1º de abril, já no dia 1º de junho já mudou, já sofreu alteração, porque 4 dos 26 vetos foram derrubados, né, então a gente tem lá o artigo 37, que fala da questão de julgamento de melhor técnica, ou por técnica e preço. Aqui, né, a gente está vendo qual situação acontecer. Foi vetado por causa da questão da discricionariedade da administração.
por esse motivo, foi vetado pelo presidente da República. Mas, né, quando chegou ali no Senado, né, quando voltou para o Congresso, eles fizeram uma leitura diferente, embora eu ainda pactue da ideia que tirou a autonomia, sim, da administração. Mas está lá, voltou o artigo 37, parágrafo 2º. O que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, que ressalvados os casos de inexigibilidade, então, não se tratando de inexigibilidade, na licitação de contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual, que está lá na linha A, D e H, quem são esses serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual? Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, e controle de qualidade técnicos, análise, testes e ensaios de campos e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras, do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso, que é esse trabalho, né, de serviço técnico especializado. Ou seja, a linha A, D e H, trazida aqui no parágrafo 2º do artigo 37, que está lá no artigo 6º, né, então a linha ADH do artigo 6º, mais casos de inexigibilidade, cujo valor supere 300 mil reais, então a gente tem aqui uma soma de 5 fatores, né, então são os 3 casos de serviço técnico especializado, mais inexigibilidade, não são casos inexigíveis, além de valor superior a 300 mil reais, quando eu tiver essas 5 situações, eu preciso adotar o critério de julgamento de melhor técnica ou técnica e preço. Então, é uma condição para a administração pública. E ainda ele fala, né, melhor técnica ou sendo técnica e preço na proporção de 70% da valoração da proposta técnica, tá? Então, inicialmente o presidente da República vetou isso porque ele entendeu que tirava ali a autonomia da administração pública, mas voltou, esse veto foi derrubado e está inserido que nessa situação, né, o conjunto dessas 5 situações, haverá o julgamento por melhor técnica ou técnica e preço na proporção de 70% da valoração, tá? Então, esse é um detalhe do detalhe, né, que foi inserido lá no artigo 37, no parágrafo 2º, então, cuidado em relação a esse tipo de serviço especializado. Outro veto derrubado está no artigo 54, que está relacionado à publicidade do edital de licitação. O que tinha sido derrubado pelo presidente da República? O que era obrigatório? Era obrigatória a publicidade, né, o inteiro teor do edital, no Portal Nacional de Compras Públicas. Ele vetou o extrato em diário oficial ou jornal de grande circulação, até seguindo um pouco da linha, né, da briga que a gente assistiu do presidente da República em relação às publicações feitas em diários oficiais e jornais de grande circulação. Né? Porque divulgar isso no diário e jornal de grande circulação gasta-se muito, na própria administração, né, gasta muito em relação a isso, essa foi a leitura e foi a justificativa do veto, sendo que isso pode ser publicado no portal, na internet. Então, o presidente vetou seguindo essa linha de raciocínio. Mas aí o veto foi derrubado, então é obrigatório não só o inteiro teor no Portal Nacional de Compras Públicas, como extrato, né, um extrato, uma parte, né, do edital no Diário Oficial ou jornal de grande circulação, tá bem? Então, a gente tem aqui essa questão voltando, e aí, olha só que curioso, o artigo 175 está relacionado a esse assunto também, por isso que eu coloquei ele bem pequenininho aqui, que é um outro veto que foi ali derrubado. O 175 falava o seguinte, que até o dia 31 de dezembro de 2023, os municípios deveriam fazer a divulgação complementar das suas contratações, ou seja, que esse extrato deveria ser publicado em diário, em jornal de grande circulação ou no diário oficial. Mas era um prazo delimitado, isso era até dia 31 de dezembro de 2023. Com o veto derrubado, com o artigo 54 voltando para a lei, o artigo 175 não faz mais sentido,
perdeu a sua finalidade. Por quê? Porque não é mais até 2023, agora é por ad eterno. Os municípios vão precisar divulgar, né, um extrato do seu edital no Diário Oficial ou no jornal de grande circulação de sua cidade. Não só os municípios, estados, União, enfim, todos os entes federativos e aqueles órgãos que fazem parte da administração pública direta, fundacional e autárquica, tá bem? Então, isso é importante, porque envolve ali, né, a rotina de vocês, o dia a dia de vocês, não mudando o que já acontece hoje. A mudança, é claro, que não precisa ser mais inteiro teor, porque o inteiro teor vai estar no Portal Nacional, e sim um extrato, né, o que é um extrato que a gente vai precisar ali, né, definir com as informações mais importantes na circulação dos jornais, tá bem? E aí, um outro veto também derrubado foi o artigo 115, que diz que o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas na lei de licitação, e que cada parte vai responder pelas suas consequências de inexecução total ou parcial. E aí o parágrafo 4º que havia sido vetado volta dizendo que nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou a licença prévia, quando cabíveis, devem ser obtidas antes da divulgação do edital. Tá? Então, volta o artigo 115 para a lei, havia sido vetado, volta, dizendo, olha, prefeitura, administração, sempre que for sua responsabilidade, né, responsabilidade do licenciamento ambiental, você deve, né, ter a manifestação prévia ou a licença prévia para essa obra, para esse serviço, antes do edital, tá? Não depois, tem que fazer isso antes. Então, o veto, a justificativa era em relação ao retardo da operação, né? Enfim, a responsabilidade que traria para o município, mas caiu e então volta para a lei. Com isso, a gente finaliza a parte da apresentação de conteúdo. Deixa eu só voltar aqui para a tela onde vocês estão. Lívia, voltei, vocês estão vendo a apresentação ou ela saiu da tela? Oi, Cíntia, saiu, agora a gente está com o seu vídeo. Ah, então tá bem, tá ótimo, então. Então vamos lá, vamos. Antes de ir para quem levantou a mão, eu vou fazer as perguntas que estão no chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar lá ou também levantar a mão. Tá bem. A Joyce perguntou se não existirá a modalidade de convite mais. E a Flávia, o que seria um empregado do quadro permanente? Perfeito, não tem mais a modalidade de convite, ela foi extinta para a nova lei de licitação. Lembrando que vocês podem continuar usando nos próximos 2 anos, né? A contar do dia 1º de abril. Passados 2 anos, realmente a lei vai ser revogada e não vai existir mais. O quadro permanente, a exemplo, né, do quadro permanente, é a contratação do efetivo seletista. Né? Então, tem o servidor que é estatutário, tem o servidor que é concursado, né? E tem aquele servidor que é o seletista, que faz parte do quadro permanente. Então, é o empregado do quadro permanente, que pode participar tanto da comissão quanto ali do agente de contratação. Débora, pode fazer a sua pergunta aqui pelo vídeo. Débora Uehara. Tem mais alguma questão? Alguém mais ficou com alguma dúvida? Em relação à apresentação, né, Cíntia? A gente vai encaminhar para o e-mail de quem assinou a lista de presença online. Por isso que a gente pede para todo mundo assinar, para a gente ter esse controle. Débora, você quer fazer a pergunta? Mais alguém tem algum questionamento? Eu pensei um pouco sobre isso, pessoal. Fiquei pensando assim. Cíntia, eu acho que pela primeira apresentação, esse primeiro contato, foram muitas informações, né? Eu acho que até o pessoal está processando. Você fez uma ótima explanação do conteúdo. Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se você quer fazer um fechamento do encontro de hoje. Antes também de encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, convidar todo mundo a participar da Escola de Governo do Consórcio.
Só um minuto, rapidinho. Eu vi que uma colega perguntou aqui sobre a apresentação. Sim, a gente vai encaminhar a apresentação. A Lívia já recebeu o conteúdo. Em breve vocês devem receber o conteúdo, tá bem? Voltando aqui, desculpa, eu tive um problema, mas a gente vai mandar também para vocês os próximos cursos que se relacionam com a questão do gestor público, né? Então, na semana que vem, a gente vai ter uma oficina técnica também, nos dias 29 e 30, para falar sobre PPA municipal e regional, alinhado aos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vai ser uma oficina teórica e prática, então vai ser de grande valia para quem trabalha na gestão pública também. E vocês estando de acordo, a gente também encaminha esse convite para todo mundo que está presente aqui hoje. E a apresentação vai por e-mail também. E gostaria de agradecer a presença e a permanência de todos no evento, né, Cíntia? A gente vê quando a palestra é boa, o pessoal não só fica, como chega mais pessoas, assim. Então, foi muito boa a sua apresentação, muito esclarecedora, e que tenhamos outros encontros para aprofundar essa questão, né? Tá ótimo, com certeza, e em breve vocês devem receber, via consórcio, via Sebrae, o comunicado para a gente poder realizar no segundo semestre um seminário para dar continuidade a esse tema, para que a gente possa explorar e detalhar mais esse assunto também. Muito obrigada a todos, agradecemos em nome do consórcio, em nome do Sebrae, né, o precioso tempo de vocês agora pela manhã, de estar aqui conosco, e em breve a gente deve sim nos encontrar. Um ótimo dia para todos e uma ótima semana. Bom dia, obrigada a todo mundo. Quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assinar. Luiz, qual foi o seu questionamento? Desculpa, não. Se vocês tirarem uma foto e encaminhar para a gente manda, porque assim, a gente não sei como a gente criaria esse link, aí vocês têm que preencher o formulário e preencher o outro link. Então, se vocês mandarem para a gente tirar uma foto lá, do momento que Luiz, eu vou encaminhar a sua pergunta para a Cíntia, porque ela já saiu do encontro, e aí você poderia me deixar seu e-mail? É como eu estou no interior e o fundo musical aqui não é muito legal, porque é um monte de pássaro, de galinha cantando, fica chato. Eu não consigo ter uma acústica boa aqui e não consigo vedar esses sons. O que eu queria saber é o seguinte, como é que fica agora a licitação para a venda de imóveis públicos, né? Porque além da 8666, a gente tem que cruzar também com a lei orgânica do município, né? E cada uma tem uma regra. Luiz, eu vou encaminhar o seu questionamento, tá? Você poderia me passar, já deixar seu e-mail? então, mas quando a gente fizer essa inserção, a ideia não é fazer a inserção quanto o município de Ribeirão, faz como consórcio. Obrigada, Luiz. Anotado aqui.
Simone, eu vi aqui o seu questionamento também, e o que foi colocado é que realmente para o segundo edital tem que ter a presença no primeiro, né? Então, isso deve invalidar, ou como eles colocam, a questão da licitação deserta. Pessoal, então nós vamos encerrar o nosso encontro. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Encaminharemos os novos convites de outros encontros que o consórcio está realizando para os gestores públicos. Contamos com a presença e com o compartilhamento das informações por todo mundo. Quem não receber dentro de 2 dias a apresentação pode entrar em contato com esse e-mail que está aqui no chat do consórcio. Bom dia a todos. Até mais.